Olha o golpe. Apostadores perdem tudo no Tigrinho 2. Vídeo da Lorelai Fox. Lorelei Fox? Não lembro. Lorelei era o nome da primeira treinadora da Elite dos 4 no Pokémon Blue, Red e Yellow. Ela era treinadora de gelo. Curiosidade aí pra vocês. Vocês achavam que as histórias de tragédia, engano, vício e agiotagem do Tigrinho tinham terminado? Vocês estão muito enganados. Era só o começo. Naquele primeiro vídeo, a gente desvendou o submundo das apostas online com histórias chocantes, influenciadores promovendo sites duvidosos, mães endividadas, vidas destruídas num clique. Mas agora, meus amores, a situação escalou. O que nós vamos ver hoje são novos relatos, ainda mais dramáticos, de pessoas que perderam tudo. E não é força de expressão, é literalmente tudo mesmo. Vai ter a mulher que fez empréstimo com 5 agiotas para tentar recuperar o que perdeu jogando. Uma neta que limpou a conta do próprio avô e deixou o coitado com R$248 para sobreviver. Um jovem que acabou indo morar na rua por causa do Tigrinho. E uma mãe que escondeu o vício em apostas até acumular uma dívida de R$650 mil. Esses casos não são só histórias bizarras da internet. Eles são alertas. São sintomas de uma bomba que já explodiu e que ainda muita gente finge que não existe. Então se ajeita aí, porque a Lorelai Russomano está de volta, tá bom? Hoje aqui é para defender o consumidor. Esse é um vídeo que vai muito além defender o cliente de bet. Sacanagem, de brincadeira. De falar de tragédias, a gente vai entender, expor e também refletir. O que vocês fariam se tivessem devendo até a alma, com um cartão estourado, o nome sujo, 5 agiotas te cobrando e o Tigrinho rindo da sua cara? Moleque, é uma situação inimaginável, né? É uma situação inimaginável. Eu, assim, não consigo produzir uma imagem do que seria isso. Não consigo. Cara, é uma situação de tanta carestia, é uma situação de tanta instabilidade. E você pega pra ver, o grande problema é que esse tipo de prática tá sendo endossada, tá sendo incentivada. Tinha que proibir essa merda. Tinha que acabar com essa bosta de bet. Acabar, não pode. Ah, mas isso é contra a liberdade. É mesmo. Porque quem se endivida com isso são as camadas mais precarizadas da classe trabalhadora, que gastam dinheiro com aposta esportiva, com jogo de cassino. Não é só tigrinho, né? Tem essas duas modalidades. E ao invés de ter um combate a isso, você tem a legalização, a regulamentação. Aí então pronto, agora o negócio está sob a lei, está funcionando, maravilha, legal. Só que o problema é que, numa realidade em que as pessoas estão tendo cada vez menos dinheiro, cada vez menos recurso para poder sobreviver, muita gente está usando tigrinho, aposta, não sei o quê, para tentar aumentar a renda, para tentar viver essa apoteose da vitória da roleta, tá ligado? Aí você tem, e é um esquema milionário, né? É um esquema que tem muito dinheiro envolvido. Até o próprio caso do Bruno Henrique, né? Que foi pego ali supostamente beneficiando o esquema de aposta. Então, tipo, e eu acho que é muito uma realidade também de como isso se tornou um dos poucos pontos de lazer do trabalhador médio brasileiro. Sabe? Tipo, às vezes a pessoa não tem ali um parque, não tem ali uma estrutura, não tem ali um tempo de lazer, não tem nada. Não tem nada. Aí o que ele vai fazer? Vai entrar no celular, vai jogar para tentar se divertir, tirar uma grana e é isso. E é isso. E é isso. Né? É um buraco sem fundo, pô. Isso aí é assim, é uma quantidade de dinheiro e eu acho que é isso. É um processo de endividamento. Bola de neve, cara. Bola de neve, só vai aumentar.
Parece enredo de série de suspense ou drama, né? Mas é a vida real de Jennifer, uma coordenadora de recepção daqui de São Paulo, que entrou no mundo das apostas online tentando sair do sufoco e acabou se afundando ainda mais. Esse é mais um caso clássico daquilo. Tinha a esperança de quitar a dívida, mas acabou devendo até a alma. A Jennifer é daquelas pessoas que sempre tiveram uma relação complicada com dinheiro, sabe? Gastava por impulso, deixava o boleto para depois e ia empurrando tudo com a barriga. Só que dessa vez, a bola de neve virou uma avalanche. No início, a Jennifer não jogava por diversão. Era por desespero mesmo. Ela apostava com um único objetivo: ganhar dinheiro para quitar as dívidas. Parece contraditório, né? Mas segundo uma pesquisa do Serasa, quase metade dos endividados que apostam fazem isso achando que é uma forma de sair do vermelho. Ou melhor, gastar o pouco dinheiro que tem para ganhar um pouco mais. Velho. Só que isso nunca acontece. É aí que o problema começa. Porque no Tigrinho, tudo começa com um clique, uma roletinha, um foguetinho, sei lá o quê. E você já tá vendendo o almoço para pagar sua janta. Porque o que era para ser uma solução sempre vira um problema. A Jennifer começou a perder mais. E aí, para tentar recuperar o que já perdeu, que era uma nova dívida dela, ela jogava de novo e perdia de novo. E para continuar jogando, ela começou a pedir emprestado. Primeiro para os bancos, depois para os amigos, depois para a família. E quando ninguém mais podia ou queria ajudar, vieram eles, os agiotas. Sim, gente, a Jennifer chegou a um ponto que ela estava devendo para 5 agiotas ao mesmo tempo. E a gente sabe que a agiota cobra juros de 20% no amor e mais um pouquinho de juros no susto, né? Então, um empréstimo de 15 mil virou 40 mil rapidinho. A Jennifer era casada, mas tudo isso que ela fazia... exatamente, agora que estão liberando o empréstimo do FGTS, agora que isso aí já liberou, que isso está sendo propagandeado, faz o empréstimo do Lula, meu amigo, minha amiga, o que esta merda vai estourar não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. Não é brincadeira a sucursal de cocô que vai virar esse endividamento no Brasil inteiro. Não, as pessoas acham que elas não têm noção, velho. Elas não têm ideia. Acho que assim... Ou, na verdade tem, né? É só um grande foda-se, né? Os chefes do Haddad, os donos da Febraban estão assim. Batendo palma, né? Ai, Fernando, eu te amo! Claro que amo. Era sozinha. O marido dela não sabia. Ela escondia, chorava em silêncio, carregava o peso e a culpa. Às vezes até desabafava com alguém por cima, meio que pedindo socorro sem dizer nada. Mas como todo segredo guardado por tempo de mais uma hora, ele explode. Ainda mais um segredo desse tamanho, né? Devendo pra agiota. A bomba estourou no pior momento possível. Quando ela precisava pagar um dos agiotas e não tinha mais de onde tirar dinheiro. O desespero bateu forte. Ela começou a mandar mensagem para várias pessoas pedindo ajuda. E foi aí que alguém contou tudo pro marido dela. E meu amor, a casa caiu. O marido da Jennifer ficou devastado, porque não era só uma questão financeira. Era mentira, o tamanho do buraco em que a esposa tinha se enfiado sozinha. Mas o marido, nesse caso, resolveu acolher ela, entendeu o que ela estava passando e decidiu ajudar. Hoje a Jennifer tenta reorganizar a própria vida. Ela e uma... Tem até clínica de reabilitação para isso, gente. Tem clínica de reabilitação para isso. E isso que é foda, porque quando teve esse processo da regulamentação das bets, o governo federal recebeu mais representante das bets do que as pessoas que eram ligadas à área da saúde. Aí a galera vai ficar viciada, não tem nenhum tipo de aparelho de saúde para resolver essa porra. Aí é isso, entendeu? Uma avalanche cada vez maior. O marido montaram uma planilha com todas as dívidas,
priorizaram os pagamentos dos agiotas, porque, né, a prioridade é você continuar viva, né, minha filha? E ela tá tentando fazer coisas reais para complementar a renda dela. Ela abriu uma lojinha de pijamas, tá trabalhando como motorista de aplicativo nos finais de semana e tá correndo atrás do jeito que ela pode, né? Precarização do trabalho, gente. É isso. Esse é o centro da parada, né? Esse é o centro das coisas. Maria de Fátima. As amigas dela também fizeram uma vaquinha. E foi graças a essa vaquinha que hoje ela tem acompanhamento psicológico e tá tentando aos poucos se reconstruir. É um processo lento, doloroso, mas essencial. A Jennifer diz que ainda sente muita culpa, que chora bastante, mas também tem esperança de sair dessa. Agora a gente vai conhecer um caso que, sinceramente, bate num lugar ainda mais profundo. Um lugar onde não tem mais cartão estourado, não tem mais dívida com a agiota ou briga de casal. O que tem aqui é abandono, vício e um rapaz de 27 anos que, por causa dos jogos de aposta, acabou indo parar na rua. O vício foi tanto, o colapso foi tão grande que ele perdeu literalmente tudo. O dinheiro, a confiança da família, o teto, o chão, a dignidade. Tudo por causa das apostas no Tigrinho. E quando a gente fala Tigrinho, tá? Que fique claro que não é só o jogo do Tigrinho, o Fortune Tiger, né? Tem vários outros, todos os jogos de aposta, incluindo esses que ficam anunciando em intervalo da TV aberta, tá? Ai, a bet não sei o que, bet essa daqui é autorizada, essa daqui pode, essa daqui não sei o que lá. Tipo, é um pedaço de papel que fala, ó, essa tá boa, hein? Ó, pode ir. Pode ir que essa tá boa, hein? Vai, tá bom? Não, tá aprovado. Olha aqui, tem um papel com um carimbo escrito aprovado. Tá aqui, ó, aprovado. Ó, carimbo, aprovado, aprovado. Hã? Não, tá aprovado. Pode ir, não é? Nossa, alguém acabou de gritar forte aqui na vizinhança. Ainda bem que vocês não ouviram. Tem gente que se divida com a Mega Sena, sei lá o que, gente. Imagina com esse vício de algo que tá ali na sua mão o tempo inteiro, né? Enfim, essa história começa igual a todas as outras, com um anúncio chamativo nas redes sociais. Influenciadores falando que é só clicar e ganhar, link com bônus de boas-vindas, uma roletinha girando e pronto. Seu cérebro já tá fritando dopamina igual panela de pipoca. Essa é a história de um jovem capixaba de 27 anos que trabalhava, até que um dia no feed dele apareceu um daqueles vídeos milagrosos, oferecendo dinheiro fácil, falando que tudo ia dar certo. Um influenciador mostrando o saque de 3 mil reais na conta e dizendo que era só clicar e jogar. E foi isso que ele fez. No começo vinha o gostinho da vitória, um dinheiro aqui, outro ali, autoestima vai lá em cima, né, porque você acha que você ganhou um pouco, e com isso ele começou a apostar cada vez mais. E é aí que o vício começa. Ele voltava todo dia, toda noite, até que começou a perder cada vez mais. E o que ele fez é igualzinho a todos os outros. Usou todo o seu salário para pagar o tigrinho. E com isso ele ficou sem pagar as outras contas e se enrolou com o banco. Quando o dinheiro acabou, ele pediu emprestado. Quando ninguém mais podia ajudar, ele começou a furtar coisas da própria casa para continuar apostando. Loucura, é isso mano. mesmo que você ouviu. O famoso roubo do botijão de gás para revender por aí, não só da casa dele, mas da família. Ele vendia e jogava todo o dinheiro. O vício tomou conta de um jeito tão destrutivo que ele perdeu totalmente a noção do que estava fazendo e a família percebeu. A relação virou um conflito, uma briga, um desespero. E aí veio o ponto de ruptura. Ele foi expulso de casa. Sem dinheiro, sem apoio, sem rede de proteção e sozinho, ele passou a viver nas ruas de Vitória por cerca de 6 meses. Dormindo onde conseguia, comendo quando conseguia e carregando a culpa do tamanho da ilusão que as apostas criaram na vida dele. Depois de 6 meses vivendo nas ruas, ele finalmente conseguiu ajuda. Ele foi acolhido por uma casa de reabilitação, um espaço que cuida de pessoas com dependência química e comportamental,
onde ele pôde pela primeira vez em muito tempo parar, respirar e tentar dar um rumo para a própria vida. Hoje ele continua internado em tratamento, tentando reconstruir os pedaços que o tigrinho espalhou pelo chão, destruindo a vida dele e, consequentemente, da família. Mais do que tentar recuperar a própria vida, ele é um dos casos que veio a público contar a sua história para que outras pessoas vejam onde o jogo pode levar e tentem escolher outro caminho antes que seja tarde demais. Antes de eu continuar os próximos casos, aproveitando esse gancho, acho que é importante também as pessoas deixarem aqui nos comentários relatos, não precisa ser o relato pessoal seu, mas se você conhece alguém que já passou por isso, porque muitas vezes parece que tá lá tão longe, mas aqui do nosso lado, inclusive pessoas que eu conheço, inteiro, pô. não da minha família ou amigos meus, mas amigos. Exxon, eu tava pensando exatamente isso. Isso é muito parecido com as histórias que a gente ouvia antigamente sobre crack. Mano, sim. Tava pensando nisso, cara. De verdade, estava pensando nisso. Tava pensando exatamente nisso. Porque é o mesmo relato, pô. É a mesma experiência. E é isso, é alguém que chegou no fundo do poço. Tá ali, com muita dificuldade de vida, tal. Mas tem muita gente que joga, né? Que usa, tal, e que não faz isso, né? Mas amigos de amigos, pessoas que frequentam a casa e tal. Já ouvi vários relatos de que as pessoas realmente adotaram na sua rotina os jogos em apostas que nunca levam a nada. Mas é aquilo, leva, né? Você ganha um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes você nem consegue sacar, mas tem gente que ganha uma ou duas vezes. Já não vou sacar mais, vou apostar o que eu ganhei. Vou investindo cada vez mais nisso e se perdendo. Investindo, né? Essa é a brisa. A galera olha pra bet como um investimento. Tem muita gente que passa por isso. Agora a gente vai para uma história um pouco diferente, onde quem se deu mal foi um senhorzinho de 83 anos. Aquele típico avôzinho que guarda dinheiro durante a vida inteira, querendo usar esse dinheiro, sei lá, para pagar uma faculdade de alguém, para uma emergência, né? Para aquela aposentadoria que não chega nunca. O vozinho guardou muito dinheiro durante muito tempo, até que ele recebeu em troca o quê? Um rombo de R$179 mil da sua conta. Mas esse dinheiro foi roubado pela sua própria neta. Depois de ver 179 mil desaparecer da conta, ele ficou com apenas R$248 para sobreviver ali. E não é 248 mil, tá? Sobrou. Não, e assim, não tem como voltar. Não tem como reverter. Indicação aí pra vocês de um episódio do Picolé de Limão que eu ouvi outro dia, que chama Bets. Um episódio sobre Bets. Conta uma história de um cara que vendeu tudo da família. Tudo. E é isso, né? É uma destruição em cadeia. É um negócio muito poderoso. E que tem um esquema, né? De movimentação bilionária. Mexe com vários negócios. Ali duzentão pro velho. A outra roubou 180 mil dele. E roubou pra quê? Pra botar peito? Pra botar um mega hair? Não, pra jogar no tigrinho. A neta do senhor, uma jovem de 22 anos, que, aproveitando o acesso que tinha ao cartão do vô, a senha e principalmente a confiança do velhinho, ela fez quase 60 transações bancárias em apenas um mês. É isso mesmo, querida. Entre setembro e outubro de 2023, foram dezenas de saques e transferências. Um verdadeiro festival de movimentação no saldo do vovô. Imagens das câmeras de segurança da agência bancária mostraram a jovem em ação, indo e voltando como se fosse dona daquele dinheiro. Ela foi presa preventivamente em Jussara, no noroeste do Paraná. E mesmo com todas as evidências, teve a cara de pau de negar tudo. Gente, tem filmagem, tem prova. Quem que sabia ali a senha do vovô, né? E quando ela foi confrontada, gente, ela disse que não sabia como é que aquele dinheiro tinha ido parar na conta dela, né? Alguém fez um pix falso pra ela? Tem que ter muita cara de pau, né? É aí que eu te pergunto, vale tudo? Vale tudo pra ascender na vida? Pior que essa gente que gasta no tigrinho, eles não gastam nem pra subir na vida.
é só para pagar o próprio vício, né? É só para pagar a roleta do tigrinho e enriquecer o tigrinho. Segundo a polícia, o vovô ficou completamente... As pessoas jogam tentando uma condição de vida melhor, né? Tentando cumprir o sonho do sucesso capitalista, né? Tentando viver ali o cumprimento dessa profecia de sucesso, realização e de blá, 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 blá. Uma dimensão, e acho que tem uma dimensão que é até interessante de ser pensada, que é a seguinte: essa busca pelo enriquecimento, pelo sucesso econômico, ela é uma busca que dentro da estrutura capitalista não tem dogma, não tem regra. É isso, né? Então, tipo, a neta roubar a grana do avô para poder apostar no tigrinho, é isso. Não tem limite. Não existe nenhum tipo de regra para você chegar nisso, né? Porque essa ideia do sucesso vai acabar obrigando você a tomar decisões e fazer coisas para poder alcançar esse sucesso e vão ser, às vezes, né, contra algum tipo de moral, algum tipo de valor, e segue o jogo, né? Segue o jogo. Chocado, descobrindo que a própria neta era suspeita, já que ele confiava nela, levava a menina no banco, dividia a senha com ela, deixava o cartão com ela. O que é muito comum, né? Já que quando você tem mais idade, alguém precisa te ajudar nessas coisas, nessas transações. Eu sempre fico pensando, quando eu ficar velha, quem que vai me ajudar aí no banco, né? Ter que pagar um novinho pra me ajudar? Daí acontece uma coisa dessas comigo? Enfim, um dos pontos mais tristes dessa história é a origem do dinheiro. O senhor guardou 179 mil durante toda a sua vida. Não era uma herança, não era prêmio de loteria que ele tinha ganhado. Foi suor, poupança e esforço. Ele juntou esse valor com calma, esperando usar nos anos mais frágeis da sua vida, na velhice. E ele perdeu tudo, absolutamente tudo, para um vício que nem era dele. A neta gastou o dinheiro sozinha, mas quem sofre é o avô e a família em volta. E o que é mais bizarro é que ela nem gastou isso aos poucos, né? Tipo, foi tudo em um mês. Um mês, a fortuna de uma vida inteira foi destruída. A prisão preventiva dela foi decretada, o processo corre em segredo de justiça, e o que a gente sabe é que até o delegado do caso pareceu chocado com o tamanho do golpe. Maluco. E dá pra entender, né? Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Imagina você confiar no seu parceiro, construir uma vida estável, planejar filhos, fazer planos pra frente e, de repente, descobrir que sua casa virou um cassino clandestino operado diretamente pelo tigrinho. E a gente não tá falando de 1.000, 2.000, 10... Não, o dinheiro não é reavido, não. Não é reavido nada. Já era. Já era. 10 mil reais, não. A gente tá falando de 650 mil reais. Essa é a história de Júlia Maria, uma mulher de 34 anos, mãe, esposa e ex-sonhadora, que como muita gente foi seduzida pela falsa promessa de mudar de vida com as apostas online. Se a gente tem os casos de pessoas que começam a apostar já esperando quitar suas dívidas, tem pessoas que começam a gastar nesses jogos por diversão, porque é divertidinho. Sabe igual a colheita feliz, que às vezes você dava ali uns trocadinhos para poder ter uma coisinha um pouquinho melhor na sua colher o blueberry antes? Mesma coisa, às vezes é só para dar uma risadinha, só pra... Ai, será que eu consigo agora? Quando você vê, você tá completamente consumida pelo jogo. Uma vez, quando eu tinha 16 anos, eu tava jogando Farmville no Facebook e eu era viciado, amava Farmville. E aí, naquela manhã, eu tinha plantado, eu acordava antes de ir para a escola, plantava os negocinhos e aí colhia no final do dia, ou enfim, ao longo do dia. E eu lembro que eu num dia plantei blueberry, né? A amora não, mirtilo, ali no joguinho. E o mirtilo, ele gerava rápido, né? Você colhia ele dentro de 4 horas. E aí tinha uma parada que você precisava colher ele rápido, senão ele estragava. E aí você perdia a colheita. Então olha que mecanismo safado.
E aí o que eu fiz? Tava voltando da escola, parei num Habib's, parei numa loja Habib's. E nessa época, gente, né, existia uma coisa chamada internet de restaurante. Tinha Mac Internet, tinha a internet do Habib's, que você comprava um negócio e podia usar a internet por um determinado volume de tempo. Então, eu entrei no Habib's, comprei uma esfirra, porque você precisava consumir. Comprei uma esfirra de carne, que era R$1, ou 50 centavos, eu acho. E usei a internet para acessar meu Facebook e jogar Farmville. E colhi a Blueberry. Colhi o mirtilo, deu tudo certo. E ainda consegui plantar melancia depois disso. É isso. Nunca paguei, nunca usei dinheiro. Mas usei, né? Porque comprei uma esfirra. Foda, né? Lógico. Colocou seu login em um computador desconhecido. Ah, mas para, né? Ah, essas redes Wi-Fi vagabunda que todo mundo acessa. Ah, é segurança de dados. Meu amigo, tu aceitou os termos do Google. Tu aceitou os termos da Meta. Eles têm acesso a todos os seus dados, mano. Eu confio... Você confia mais no Habib's ou na Meta? Quem que você confia mais para ter seus dados? O Habib's ou o Google? O que o Google me dá? Me dá ferramenta de trabalho. E-mail. Uma plataforma que eu trabalho nela. E o Habib's? Pastel de Belém. Esfirra. Quibe. Um Beirute controverso. Entendeu? Esfirra de MM. Foda-se. Por favor, né? Pelo menos o Habib's ia, sei lá, né? Me rastrear, fazer uma propaganda pra eu pedir esfirra. É um negócio bem mais gostoso que ser espionado pelo Google. Eu acho, né? Eu acho, na minha opinião. Pô, aquela esfirra de espinafre era boa, hein? Ai, que fome. E não consome só você, né? Consome tudo ao seu redor. O dinheiro, a saúde mental, consome sua família. Chega a acabar com o leite do seu bebê. E a gente sempre pensa, né? Isso jamais aconteceria comigo. Pois é, o que essa personagem dessa história pensava também. Até pouco mais de 2 anos atrás, a vida da Júlia e do seu marido era pacata e tranquila. Eles não estavam ricos, mas também não passavam necessidade. Tinham uma filha, uma rotina estável e estavam planejando o segundo bebê. Foi aí que entrou em cena um vilão da história, né? Os aplicativos de apostas, que foram apresentados por um colega de trabalho dela. Ele mostrou um vídeo de gente ganhando dinheiro fácil, link com dicas quentes e até planilha de Excel com um nome chique, tipo gerenciamento de banca. Sim, pessoal, se você já viu essas pessoas jogando, eles têm esses grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, onde eles compartilham planilhas com horários específicos de jogo, com números, com coisas que a gente não entende. Eu sei que um amigo meu tava contando que ele viu um motorista de aplicativo jogar enquanto fazia a corrida. E ao mesmo tempo que todo semáforo que ele parava, ele via a planilha, via o grupo e fazia anotações. Uma coisa bizarra, dessa pessoa, você vai bater esse carro, né, meu filho? Você vai bater esse carro. Mas voltando aqui para a história da Júlia. A Júlia ficou curiosa e empolgada, vendo que tinha toda essa estratégia aí, né? Você pensa assim, nossa, tem planilha. É, mas é igual o investimento do primo rico, é a mesma coisa. Ó, tem um cara que tá ganhando, tem alguém aí que tá fazendo uma análise, dados, gráficos e tal. Aí você vai lá, bota o seu dinheiro, perde, não ganha muito. Fica ali esperando um milagre acontecer e você se fode, né? É isso. Tem um grupo especializado nisso, a coisa deve gerar dinheiro mesmo. E nas primeiras apostas, ela ganhou, claro, como todos nós ganharíamos. Essa é a armadilha do capeta. E ela contou pro marido, mostrou os resultados, disse que essa seria uma chance de mudar de vida. Afinal, além do próximo filho que eles estavam planejando, ela também queria dar uma vida melhor para sua mãe, que sempre viveu em dificuldade. Ela sonhava em parar de trabalhar, focar na família, enfim. E quando ela começou a perder no jogo, o pensamento foi: ai, gente, hoje foi só um dia ruim, hoje eu tô com azar, né? Amanhã eu recupero. E ela recuperou? Muito pelo contrário, né? O looping infernal começou. Perder, apostar para recuperar, perder de novo, pedir empréstimo, esconder a dívida e apostar ainda mais. O empréstimo meu pai foi em torno de uns 35 mil. Na época eu falei com ele que eu tava comprando um lote aqui, se ele podia me ajudar. Que eu ia pagar ele, óbvio, né? Óbvio. Mas eu não paguei, né? Não consegui pagar porque eu perdi o dinheiro todo. Inclusive ele nem conversa mais comigo. Tem
um ano mais ou menos que a gente não conversa por causa dessa dívida que eu tenho com ele. E com a minha mãe, o primeiro empréstimo com ela foi 25 mil. Primeiro. Em pouco tempo ela já Mano, é isso, velho. A relação da família, a relação da comunidade destruída, mano. Destruída. Maluco, velho. tinha torrado o salário, estourado o cartão de crédito, pegado o dinheiro com o banco, aí pegou com o pai, dizendo que era para comprar um lote, depois pegou dinheiro da mãe, que tinha acabado de receber uma herança, e foi pra amiga, pro tio e mais 10 pessoas diferentes. E o pior, tudo isso também escondido do marido. Com o tempo, ela também sentiu vergonha e remorso. Começou a entrar num quadro depressivo, chorando, ficando muito tempo trancada dentro do quarto. Mas mesmo assim, ela não conseguia parar de jogar. Foda, é problema de saúde, velho. Coração apertado. Ficava com remorso, mas eu não podia parar de jogar, porque eu queria recuperar o dinheiro da minha mãe que eu tinha perdido, recuperar o dinheiro do meu pai, pagar meus tios. Então eu tinha que jogar escondido dele. Mas eu ficava aqui com o coração apertado, com remorso. Até que ela contou pro marido que tinha perdido já cerca de 20 mil reais em apostas. Eles conversaram e aparentemente ela tinha percebido o tamanho da desgraça que estava feita. Ela jurou que não ia mais jogar. O marido perdoou e a vida seguiu. Eles inclusive tiveram essa Caralho. segunda filha que eles planejavam. Só que o vício da Júlia estava apenas adormecido, esperando a chance de voltar. Enquanto o bebê chegava ao mundo, ela seguia jogando escondida, apostando, mentindo. Desesperada para recuperar o dinheiro perdido, ela se afundava cada vez mais. Segundo o relato, teve um dia que o marido acordou ouvindo os gritos da sogra, já que eles moravam junto com os sogros, né? Desesperada, a mãe dela dizia que a filha estava surtando. Quando ele entra no quarto, ele se depara com um cenário que ninguém gostaria de viver. A Júlia não queria amamentar a própria filha recém-nascida. Estava com uma sacola cheia de remédios na mão e facas ao seu redor. Ela pretendia tirar a própria vida. O marido conta que ficou horrorizado, que ele se sentiu muito impotente e tão triste que ele pensou que quem ia acabar com a própria vida ia ser ele mesmo. Foi o segundo colapso dessa família. O primeiro foi financeiro e agora a gente percebe que ele é também emocional. Mas por que a Júlia chegou nesse ponto? Foi nesse momento que ela revela que o tamanho da dívida dela não era de 20 mil reais, e sim de 650 mil. O dinheiro que ela perdeu nas apostas veio do seu próprio salário, de empréstimos bancários, da conta do marido, do pai, da mãe, da amiga, de tios, de conhecidos, de todo mundo que ela conseguiu. Muito do dinheiro que ela conseguiu emprestado de amigos e da família foi alegando que ela estava sendo perseguida por agiotas, dizendo que eles iam tentar matar ela se as pessoas não emprestassem o dinheiro. Ela inclusive chega a citar que o vício não era só o vício do jogo, mas ela se tornou viciada em mentir para manter o vício dela. É um vício atrás do outro, né? Uma rede de mentiras. Mas é meio que diferente de um caso de golpe, né? A pessoa tá mentindo para conseguir o dinheiro para sustentar o vício, que é o vício igual de qualquer outra droga, né? Realmente é um vício psicológico muito forte ali e que a pessoa não quer nem melhorar de vida, ela só quer tentar sair daquele buraco e ela se enfia cada vez mais, né? O estresse com essa situação fez com que a Júlia não conseguisse mais amamentar a própria filha, segundo o relato, porque ela já não estava mais nem produzindo leite devido ao estado de estresse profundo e depressão que ela estava passando. Eu pensava o tempo todo no que eu estava fazendo, mas que eu precisava recuperar esse dinheiro. E a única forma de recuperar era jogando. Eu coloquei isso na minha cabeça. Hoje, dando seu depoimento, a Júlia pede para que ninguém sequer cogite entrar nesses aplicativos, porque o perigo não tá no valor que você aposta, mas no controle que você perde. Afinal, ninguém começa apostando 100 mil reais ali, né? Todo mundo começa com 10 ou 20 e você acha que tem controle. E depois de tudo isso, eu fico me perguntando, como é que o Tigrinho
conseguiu causar tanto estrago na vida de tanta gente? A resposta, infelizmente, está nas entrelinhas de cada caso que a gente ouviu hoje. O vício de apostas hoje em dia, pelo que eu percebo, está cada vez mais autorizado socialmente. Hoje em dia, quando você para assistir um BBB, você vê propaganda de bet até nisso. Então, para mim, é tão contraditório ver que a Rede Globo, ao mesmo tempo, lançou uma matéria no Fantástico falando do perigo das bets, e a gente vê Luciano Huck trazendo novas bets para o Brasil. Ah, mas essa daqui pode, essa daqui é autorizada. Qual a grande diferença dessa para as outras? Olha aqui esse papel. Né? A diferença é que milionários hoje em dia estão ganhando muito mais dinheiro. Não é só o influenciador ali da esquina que tá fazendo propaganda de tigrinho, né? São os grandes. Juro pra vocês, gente, a hora que eu vi o Luciano Huck dando a voz dele pra bet, e não realmente. E não é como se o Luciano Huck precisasse de dinheiro, né? Não é como se ele fosse um micro-influenciador que não tem onde cair morto. Pô, o cara é milionário, parça. O cara é milionário, tá fazendo propaganda de bet? Vai tomar no cu. Tranquilo, mano. Tranquilo. Vai se fuder. Vai se fuder grandão, mano. Grandão. 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 Porque, velho, é assim... É de um tipo de pragmatismo econômico de acumulação que é cínico, canalha, sabe? E fica sorrindo. Mano, eu fico puto, velho. Fico puto, de verdade. Papo reto, mano. Galera fazendo isso, sabe? Gente com dinheiro, mano. Gente com dinheiro. Gente que já tá com a vida ganha, fazendo propaganda dessa merda. Porra. Não tem consciência não, caralho. Porra. Vai fuder um monte de gente. Porra, vai se fuder, velho. Sério, vai se fuder. Pra quê? Pra ficar mais rico? Vai ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? Usando meu link você ganha desconto. Não dá, parceiro, não dá. Não dá, mano, não dá. E assim, olha só. A Lorelei falou uma coisa que eu acho até interessante, para além dessa bosta de Luciano Huck, é falar o seguinte. Essas histórias sobre bet, elas estão conectadas com a realidade do mundo do trabalho. Elas estão conectadas com tudo isso. Com a indisponibilidade cada vez maior de recursos, com a maior dificuldade de você ter uma vida minimamente estável, e aí aparece isso, uma solução milagrosa. É isso, uma solução milagrosa. Aí e pô, instrumentos como o celular, o Pix, são, mano, circulação enorme de dinheiro, mano. Enorme. Enorme, enorme, enorme. E que tá indo pra mão de meia dúzia de gente. Não, é loucura, mano. Loucura, loucura. Ninguém vai legislar contra isso, né? O poder das bets no Brasil está sendo maior do que tudo. A gente vê as bets influenciando até resultado de futebol. É porque esses grandes empresários e grandes conglomerados são sócios. Eles são sócios, porque eles ganham dinheiro com isso também. Não é só a bet, né? É toda a estrutura geral. Uma coisa bizarra. E eu realmente não vejo uma solução para as bets acabarem. O que a gente pode fazer é tentar alertar as pessoas sobre essas histórias que já aconteceram, sobre o perigo do jogo de aposta, né? Hoje em dia, cassino no Brasil é uma coisa proibida e a gente sempre ouviu histórias de pessoas que perderam tudo no jogo, só que a gente sempre imaginava que era numa mesa de pôquer ou naqueles cassinos, né, físicos, pelo menos, que você tinha que ir no lugar para perder. Não, agora é descentralizado. E agora não, você não precisa mais nem sair da sua casa para perder tudo que você tem, inclusive sua própria casa. Obrigado a quem me acompanhou até aqui. Deixe nos comentários sua percepção sobre esses casos e também o seu like nesse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Pô, ótimo vídeo. Excelente. Merece o like e o subscribe. Muito bom. Desesperador, né? Absolutamente desesperador, mas muito bom.